Então, negar o Espírito Santo como fazendo parte da Trindade é negar a própria Escritura, né? Porque aqui, ó, diz que Maria, antes que tivesse coabitado com José, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Tá aqui. Ele algumas vezes é mencionado de um modo que enfatiza a personalidade e caráter, o Santo Espírito, tá? Algumas vezes mencionado de um modo que enfatiza seu trabalho e poder, Espírito da Verdade. Ele nunca é mencionado como uma força despersonalizada. Então, é muito difícil descredibilizar a existência do Espírito Santo, até porque Jesus disse: Não vos deixarei órfão. Diz que ele enviaria um consolador semelhante a ele. Tá? Então, essa revelação ela surge com mais expressividade no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Tá? Embora, quando Jesus questiona os fariseus de quem eles achavam que o Messias, o Salvador, né, era filho, aí eles falaram de Davi. Aí Jesus fala, mas como Davi, pelo Espírito, ele chamou o de Senhor. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, quem é que está dizendo aqui o primeiro Senhor? Jeová, né? Que é o Adonai aqui, tá? E o segundo Senhor é Adoni, que é o Senhor aqui com letra minúscula, Adoni, né? Então, você vê dois senhores aqui. O segundo Senhor aqui, o qual será colocado os inimigos debaixo dos pés desse Senhor, né? Desse segundo Senhor, ele é o Messias, porque ele está assentado à direita de Yahvé, de Deus, de Jeová, de Deus. Então, Jesus ele faz esse questionamento aos fariseus e diz que Davi disse isso pelo Espírito, ou seja, algumas pessoas querem dizer que o Salmo é só um cântico. Não, são cânticos espirituais, né? Tanto que no Salmo 22, versículo 18, reparte entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. No versículo 1, diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Tu vê que são narrativas da crucificação de Cristo. Né? Então o salmo ele é uma coisa profética, ele é um cântico que está cheio de questões espirituais envolvidas. Né? E negar a Trindade é um absurdo para a questão do cristianismo, né? Porque em todo momento a Trindade ela é expressa, tá? Como parte aí, integrante da obra de Cristo. Então o Espírito Santo ele é revelado, né? Eu não vos deixarei órfão, ele enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer, né? Porque não o enxerga, né? Diz que ele intercede pelas nossas fraquezas, que tem que existir em nós os frutos do Espírito Santo, né? A temperança, o amor, as coisas que ele gera em quem é cristão. Então, tipo, não tem como você desvincular a personalidade do Espírito Santo. Outra coisa, ele sonda as profundezas de Deus. Como que um ser vai sondar as profundezas de Deus se ele não é santo, se ele não faz parte dessa ligação com Deus? Se os próprios serafins tampam os olhos diante de Deus, não contemplam a sua face, tá? Então o Espírito Santo é uma conexão que a gente talvez não façamos ideia, nós não façamos ideia do que se representa mesmo na máxima esse ser. Mas ele intercede pelas nossas fraquezas. Ele é ouvido, com gemidos inexprimíveis, ou seja, é uma forma de dizer algo que não é compreensível ao intelecto humano, mas que o Espírito Santo ele consegue ter essa conexão com Deus, essa intercessão, esse papel sacerdotal de interceder pelas nossas fraquezas para que a gente esteja mais forte,
O próprio Paulo diz que o Espírito Santo é que nos traz a questão do arrependimento, ele que nos leva ao arrependimento. Então, há muitas coisas relacionadas ao Espírito Santo. A própria palavra, né, ela tem um significado no grego, tá? Que vem a palavra pneuma. Tá? Então, há várias narrativas, né? Jesus falou, ele me glorificará porque falará do que é meu. Os frutos, os dons do Espírito Santo, né? Profetizar, o dom de línguas, uma série de coisas que tem relacionada ao Espírito que é muito difícil alguém querer questionar a existência do Espírito Santo, porque ele está em toda a Bíblia. Só se muita gente fala, esse versículo não está aí, essa palavra foi mal traduzida. Não, não foi mal traduzida. O título aqui, a palavra citada no termo grego é pneuma. Eles falam que é uma invenção da Igreja Católica. Gente, a gente crê no que está escrito, tá? E quem é cristão sabe do poder do Espírito Santo. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Jesus mesmo falou, os que se inclinam para a carne é carne, o que se inclina para o espírito é espírito. Qual é o espírito que ele está falando ali? Que espírito? Entende? Então você percebe que do Novo Testamento ele traz uma coisa que no Antigo Testamento é pouco narrado. A personificação de um ser que agora que Jesus diz, eu rogarei ao Pai e ele vos concederá outro consolador, semelhante a mim, para estar para sempre com vocês. Ou seja, é uma narrativa do Novo Testamento. Você vai ver o judaísmo questionando isso? Vai. O judaísmo não crê no Apocalipse, ele não crê no Novo Testamento. Eu não sei nem por que a gente vai debater essas questões com os judeus, porque não creem. As pessoas têm que debater o que crê. Eu não vou lá na outra religião para debater uma crença que eu não creio. E no cristianismo fazem diferente, né? Vem para debater as coisas sem acreditar. O debate tem que ser entre nós cristãos, porque nós cremos nas Escrituras. Quem não crê nas Escrituras no Novo Testamento e no Velho Testamento, não tem como debater. Se só crê só na metade, vai discutir só as questões da metade do tema. A outra metade, que não dá para discutir. Se Jesus estava falando que vem um Espírito que nos guia em toda a verdade, se a pessoa não aceita esse Espírito, ela não tem esse conhecimento, ela não tem esse discernimento, ela pode ter um outro conhecimento bíblico, né? Como muitos tiveram, por exemplo, Apolo tinha um conhecimento do Antigo Testamento. E Priscila e Áquila, né, discipularam ele acerca das questões do Espírito Santo. Ou seja, se não houvesse Priscila e Áquila para ensinar a eles em relação ao Espírito Santo, eles só teriam conhecimento até o batismo de João. Ele ia ficar preso num conceito errôneo, né, que talvez não iria dar a possibilidade dele ter grande poder para anunciar o evangelho com mais eficácia, né? Ele ia ficar só com a metade da promessa de Deus. Aí muita gente está assim, só com a metade. Se recusa, bate de frente, não aceita o nosso Messias. Cara, se não aceita, o que a gente vai fazer? Não tem como ficar martelando, se degladiando. Às vezes é melhor nem assuntar, nem dar assunto. Deixa no esquecimento essas pessoas. Não quer, porque quando vem debater não querem aprender, elas querem confrontar, sabe? Elas não querem entender. Elas querem que a gente largue o nosso conhecimento, como se a gente estivesse se baseando numa mentira, enganando as pessoas, né? Essa visão que eles têm de nós. E nós sabemos que está faltando uma parte no raciocínio delas. E se elas não querem, podemos fazer nada.